Salve, salve, pessoal! Está começando então a correção das questões de Química do vestibular da UFPR 2022/2023, aqui do curso Aprenda Bem. Eu sou o professor Rafael Camargo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, tá? Então vamos corrigir as questões, vamos conversar sobre essa prova que eu considero que foi uma excelente prova, com temas bem variados e contemplou o aluno que estudou bastante. Então, bora começar. Primeira questão que nós tínhamos lá era uma questão sobre radioatividade. E ele falava sim, né, na questão, que você tinha lá um isótopo A, ou seja, um elemento, que ele chamou de A, e ele falou que o elemento A, ele emite uma radiação beta e aí se transforma no ítrio, que tem número atômico 39 e A 90. Então ele falou o seguinte, que você tem o elemento A emite uma radiação beta. E aí, olha o que ele fala, ó, o núcleo A decai por emissão beta e transforma-se no ítrio. Então, vamos lá. Qual é o número atômico do A aqui, ou do ítrio que ele deu, né, que ele forneceu? O número atômico é 39 e o número de massa é 90. A gente sabe que quando um elemento emite uma beta, aumenta-se um próton. Então, se o ítrio, né, tem 39, o A tinha 38, porque quando o A emitir uma radiação beta, de 38 prótons vai para 39, e o número de massa não se altera. Então, já descobrimos que o A tem esse número de prótons e esse número de massa. Aí ele falou que o Y, 9039, emite uma radiação beta, então era um exercício de radioatividade, e se transforma num outro elemento que ele chamou de B. Emitir uma beta aumenta em uma unidade o número de prótons e mantém a massa. Então, o B tem 40 de massa e tem 40 de prótons, né? 40 número atômico e 90 de massa. Então, se você for perceber, ó, o A emitiu uma beta, virou o ítrio emite uma beta e virou o elemento B. O número de massa não muda, porque quando você emite beta, não muda o número de massa, e o número de prótons, cada vez que você emite uma beta, aumenta uma unidade. Então, de 38 foi para 39, de 39 foi para 40, e por isso que o A, então, tem número atômico 38 e massa 90, e o B tem número atômico 40 e massa 90. Resposta letra B. Beleza? Próxima questão que nós tínhamos era uma questão de eletroquímica. Ele falou que você tinha uma peça feita de cobre. Opa, vamos pintar aqui o cobre de vermelho. Então, você tem uma peça feita de cobre, e essa peça de cobre é revestida por chumbo, tá? Então, essa peça de cobre, que estou exagerando, né, só para você entender, é revestida por chumbo. Então, aqui você tem o chumbo, e aqui você tem o cobre. Aí ele fala para você procurar um reagente que consiga, ó, ah, corroer, consiga oxidar o chumbo, mas não o cobre. Bom, para um cara poder oxidar o chumbo, ele vai precisar ter um potencial de redução maior que o do chumbo. Então, esse reagente, ele precisa ter um potencial de redução maior que do chumbo. Se o potencial dele for maior que do chumbo, o potencial de redução, ele em presença do chumbo, esse cara e o chumbo. Se o potencial desse cara é maior que do chumbo, esse cara reduz e o chumbo, consequentemente, oxida, que é o que ele quer. Então, tem que ser um potencial de redução maior que do chumbo, e do chumbo ele falou que é menos 0,13, então tem que ser um maior. Só que não pode oxidar o cobre, então tem que ter um potencial de redução, menor do que do cobre. Porque se ele tiver um potencial de redução maior que do cobre, ele, na presença do cobre, ele reduz e faz o cobre oxidar. Então, você tem aqui um metal aleatório. Esse metal tem que ter um potencial de redução maior que do chumbo. Então, daí ele, em contato com o chumbo, ele reduz e o chumbo oxida. E tem que ser menor que do cobre, para não causar a oxidação do cobre. Então, tem que ser menor que do cobre, que na tabela ele fala que é mais 0,34 volts. Então, ó, tem que ser maior que menos 0,13. Então, não pode ser esse aqui, não pode ser o próprio chumbo. Tem que ser maior que 0,13, não pode ser o níquel. Só que tem que ser menor que 0,34, não pode ser esse aqui. E que mais, ó? O 0,11 pode, é maior que menos 0,13, menor que 0,34.
O cobre não pode, né? Porque é o metal que a gente está utilizando. Então, sobraram esses dois caras, esse complexo envolvendo o cobalto e o H+. Por isso que a resposta é a letra C. Então, para resolver essa questão, essa era a ideia, né? Eu precisava de um cara que tinha que ter um potencial de redução maior que do chumbo, daí ele fazia o chumbo oxidar, e menor que o do cobre, para não fazer o cobre oxidar. Então, tinha que ser maior que menos 0,13 e menor que 0,34. Questão muito boa. Próxima questão falava sobre catalisadores, questão de cinética química. Ele falou que uma enzima chamada CYP3A4 catalisa a reação química. Então, qual que são os seus insights dessa questão? CYP3A4 é um catalisador. O catalisador, ele é uma substância que diminui a energia de ativação da reação, ou seja, a reação precisa absorver menos energia para acontecer, então ela fica mais rápida. Por isso que a frase 3 já está correta. Só que o catalisador, ele é regenerado durante a reação, porque se ele fosse consumido, ele seria um reagente. Então, como o catalisador não é consumido, porque ele é regenerado, ele não é consumido e não é um reagente, porque se ele fosse consumido, ele seria um reagente. E o catalisador, ele acelera a reação, não é consumido e, portanto, ele não é um reagente. Logo, a 1 está errada e a 2 também, então já poderia arriscar vários itens. E o item 4 falava que essa enzima consegue tirar a reação do equilíbrio. Catalisador não desloca o equilíbrio de uma reação. Os fatores que deslocam o equilíbrio são temperatura, pressão, tá? O que desloca o equilíbrio? A temperatura pode deslocar uma reação que está em equilíbrio, a pressão e a concentração dos reagentes ou de produtos, tá? Então, concentração das substâncias, temperatura e pressão. Isso faz o equilíbrio ser deslocado. O catalisador não desloca o equilíbrio. Por isso que a 4 está errada e somente a 3 está correta. Então, veja, já passamos por radioatividade, eletroquímica e agora a cinética. A próxima questão que nós tínhamos ali falava sobre o propileno glicol. E se você analisar o propileno glicol, que é esse cara aqui, ele pergunta algumas coisas sobre esse cara. Na letra A, ele fala que é isômero do propan 1,2,3-triol. Não tem como ser isômero, porque triol quer dizer que vai ter 3 OHs. Então, ele vai ter oxigênios a mais, né? E para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, o propanotriol, por ter mais oxigênios, não vai ter a mesma fórmula molecular. A letra B fala que esse composto é quiral. O que é um composto quiral? Um composto que tem carbono quiral, que é um carbono com 4 ligantes diferentes. Esse carbono vermelho que eu estou pintando, ele está ligado em 4 coisas diferentes, num CH3, num H, num OH e num CH2OH. Então, ele está ligado em 4 coisas diferentes. Logo, esse cara aqui tem carbono quiral. Sempre que houver carbono quiral, você terá a formação de isômeros espaciais ópticos. Isômero espacial eu posso chamar de estereoisômero, conforme apareceu na alternativa letra B. Isômero espacial eu posso chamar de estereoisômero. E sendo óptico, eu posso chamar de enantiômero. Então, ele especificou, né? Nós temos carbono quiral? Sim, então temos isômeros espaciais. Isômeros espaciais você chama de estereoisômero. E quando é a versão óptica, eu chamo de enantiômero, porque um isômero espacial ele pode ser do tipo geométrico ou pode ser do tipo óptico. Quando for óptico, esse estereoisômero, eu também posso chamar de enantiômero. Beleza? A letra C falou que esse cara é formado pela reação entre propano e hidróxido de sódio, não tem nada a ver. Letra D falou que esse cara libera OH-, não, quem libera OH- são as bases lá da química inorgânica. E a letra E falou que como esse cara tem 2 hidroxilas, ele é mais apolar. Não, quanto mais hidroxilas, mais polar é o seu composto. Beleza? Questão muito boa de orgânica, isomeria resolvia. A próxima questão era sobre funções orgânicas, e muito fácil a questão, porque ele falava assim: aminas e amidas são funções orgânicas hidroxiladas. Não, a amina é uma função, tá aqui a amina, né? Nitrogênio ligado em carbono, por exemplo, aqui em 2 carbonos. Então, agora em 1. Então, nitrogênio ligado em carbono, que só faz ligações simples, é uma amina, que é uma função nitrogenada. E a amida é C dupla O ligada em nitrogênio.
tá? Então, isso aqui é uma amida. Então, amina e amida não tem hidroxila, são funções que a gente fala nitrogenadas. Então, aqui tosco, posso riscar a letra C, aliás, letra D, letra E e letra B. E veja que no número 2, ele falou que ésteres e ésteres são funções nitrogenadas. O que é um éter? É um COC. COC é o éter e é uma função oxigenada. E o éster é C-O-C, que também é uma função, portanto, que tem oxigênio, uma função oxigenada. Então, a 2 está errada e, consequentemente, a resposta é a 3 e a 4. Fenol e álcool têm oxigênio? Sim, né? Fenol, que é o OH ligado no benzeno, e álcool, que é OH em carbono saturado, ligado em outros carbonos ou em hidrogênio. São funções que têm oxigênio, né? Na forma de hidroxila, então são funções oxigenadas com hidroxila. E cetona e aldeído são funções também oxigenadas que possuem carbonila, né? Então, eu posso falar função oxigenada carbonilada, ou função oxigenada, ou função carbonilada, fica subentendido. Então, aldeído, e aqui é cetona no canto direito, são funções que têm oxigênio, então são funções oxigenadas, e como eles possuem carbonila, eu falo que são funções oxigenadas carboniladas. Por isso que a 3 e a 4 estão corretas, e a resposta é a letra C. O próximo exercício, ele falava para você fazer uma reação orgânica. Ele falou que o composto A é C3H6. Então, ó, 3 carbonos, né? Veja que nas alternativas não tem versão fechada, então 3 carbonos. Para poder colocar 3 hidrogênios, terei que colocar uma dupla, né? Então, vai ficar assim, ó, CH3, CH, vamos reescrever ali. CH3, CH, dupla CH2. Então, pode ver, ó, dá bem certinho. C3H6. Qual que é o nome desse cara? Propeno. Então, já posso riscar a letra A, letra B e letra D. E aí, quando você reage com HBr, você faz uma adição, né? Como é que a gente faz a adição de um composto que tem dupla? A gente quebra a ligação π, manda o H para o carbono mais hidrogenado e manda o Br para o carbono da dupla com menos hidrogênios. Então, o composto formado vai ser o... Vou colocar aqui em cima. CH3, CH recebendo o Br e um CH3. Professor, mas quando tem HBr, não tem que ser anti-Markovnikov? Não. O HBr só é anti-Markovnikov se você tiver peróxido. E ele não falou de peróxido, então você segue a regra de Markovnikov. Qual que é essa regra? Você quebra a ligação dupla, e aí o composto que você vai adicionar, o H deve ir para o carbono que tem mais hidrogênios. Ó, aqui é CH2, aqui é CH. É só os dois da dupla que me interessa, né? Qual dos dois da dupla tem mais hidrogênios? O CH2. Então, ele recebe o H e forma esse cara, que é o bromo no carbono 2, né? Então, 2, bromo, prop, an, O. E aí, consequentemente, já pode eliminar a alternativa E. E a resposta é a letra C. Depois ele pede para você pegar esse cara e reagir com KOH, né? Para montar o C. Então, o que acontece? Ó? O Br- vai com o K+, formando KBr. E aí, nessa substituição, então o Br saiu com o KOH, e esse OH ali que sobrou vem no lugar do Br que saiu, né? Então, aqui vem o OH, e aí forma, portanto, agora o propan 2-ol, conforme a letra C fala. Mas nem precisava fazer a terceira reação, né? Mas a terceira reação, pegava o K do KOH, tirava com o Br, formando o KBr, e colocava um OH no lugar do Br, uma substituição. E esse cara formado é o propan-2-ol. Propan 2-ol. Beleza? Então, 3 questões seguidas de orgânica nós tivemos aí, né? Essa próxima reação, a meu ver, era uma das mais trabalhosinhas, aí não tinha conta, mas tinha que pensar. Ele perguntava quais ligações que você encontra aí. Ligação pode ser iônica, covalente ou metálica. Então, letra E já está errado, letra D já está errado. O que é ligação covalente? Ligação covalente é aquela ligação que tem compartilhamento de elétrons. Por exemplo, carbono com hidrogênio, eles compartilham elétrons. Carbono com carbono compartilham elétrons. Então, veja que tem várias ligações carbono com hidrogênio e carbono-carbono. Então, com certeza, nós temos ligações covalentes.
Agora, o que é uma ligação iônica? Ligação iônica geralmente é metal com a metal. Mas por que a gente fala que é metal com a metal? Porque ligação iônica é uma ligação entre íons, entre um cátion e um ânion. A ligação iônica é uma atração entre um cátion e um ânion. Nós temos cátion lá naquela molécula, ou naquele composto, de retículo, ó, temos lá um... Deixa eu pegar, marcar texto aqui, ó. Temos uma carga positiva e temos uma carga negativa. Temos carga positiva, temos carga negativa. Carga positiva e carga negativa se atraem, e essa atração eu chamo de ligação iônica. Então, nesse composto, nós temos tanto ligação covalente quanto iônica. E a resposta é a letra C. Então, você pode ter uma ligação iônica sem ter o metal? Pode. Por quê? Geralmente tem metal, né? Mas qual que é a definição de ligação iônica? É uma atração eletrostática entre um cátion e um ânion. Ponto. Temos cátion? Temos. Temos ânion? Temos. Essa atração entre cátion e ânion, essa atração entre íons chama-se ligação iônica, íons. Beleza? A meu ver, essa é a questão que muita gente pode ter errado por ter procurado metal, né, para classificar como iônico, mas não precisa ter metal. Bom, próxima questão aqui era uma questão trabalhosinha, não era, a meu ver, a mais difícil era a anterior, mas para você resolver essa questão, ele falou o seguinte, que ele pegou uma amostra de 2 mg por litro de ácido fosfórico, tá? E, na verdade, são 10 ml de uma solução que 2 mg por litro. E ele quer saber qual que é a massa de molibdato, né, que vai precisar nessa reação. Então, é o seguinte, ele pegou uma solução, 2 mg por litro de ácido fosfórico, que tinha 10 ml, e quer saber, a partir disso, quanto que eu vou precisar, quantos mols eu vou precisar de molibdato, que é o MO4 2-, para reagir. Então, a pergunta aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de fosfato a partir do ácido fosfórico e quero saber quantos mols eu vou precisar de molibdato para poder reagir com esse cara. Beleza? Olha ali, ó, molibdato. Então, vamos lá. Começando a resolver esse exercício que era um pouco trabalhoso. Primeira coisa que tinha que entender, vamos começar aqui embaixo, que você tinha 2 mg de ácido fosfórico em 1000 ml. Como a gente tinha apenas 10 ml, quanto que a gente vai ter aqui? X. Então, vai ficar corta, corta. Vamos reescrever aquele miligrama já? O que é mili, né? Mili é 10 a menos 3. Então, ó, já vamos tirar aquele mili e colocar 10 a menos 3. Então, vai ficar 100x igual a 2 vezes 10 a menos 3. O 100 passa dividindo. Então, esse x aí, faça a continha com calma, vai dar 2 vezes 10 a menos 5 gramas. Porque é 2 vezes 10 a menos 3 divididos por 100, que dá 2 vezes 10 a menos 5 gramas de ácido fosfórico. Agora, vamos transformar isso aqui em mol. Como que a gente transforma em mol? O exercício falou que 98 gramas é 1 mol. Então, 2 vezes 10 a menos 5 gramas serão quantos mols? X. Tem que ser espertinho, como o exercício falou que é uma quantidade próxima, eu vou arredondar esse 98 para 100. Ah, é obrigado a fazer isso? Não, mas facilita a conta, porque vai ficar agora 2 vezes 10 a menos 5 divididos por 100. 2 vezes 10 a menos 5 divididos por 100 dá 2 vezes 10 a menos 7 mols. Ah, professor, mas pode arredondar assim? Ué, esse é um exercício de múltipla escolha e ele fala que ele quer a resposta mais próxima, é óbvio que eu vou arredondar para facilitar a minha vida, para facilitar as minhas contas e para terminar a prova antes, para sobrar mais tempo para outras questões. Vou ser espertinho. Agora, o que a gente tem a partir disso aqui, né? Ó, agora eu vou fazer lá em cima. Que o H3PO4, quando eu jogo na água, ele libera 3H+, mais um PO4, 3-. Então, ó, 1 mol de ácido fosfórico libera 1 mol de fosfato. Logo, 2 vezes 10 a menos 7 mols de ácido fosfórico libera 2 vezes 10 a menos 7 mols de fosfato. Tudo isso que a gente fez foi para descobrir que, na verdade, a gente tem 2 vezes 10 a menos 7 mols de fosfato. Vou até trocar a cor. 2 vezes 10 a menos 7 mols de fosfato. Com essa quantidade, quantos mols eu vou obter de molibdato? Repito a mesma unidade acima, ó que tranquilo, e tiro as informações da reação. Lá na reação, 1 mol de fosfato
reage com 12 mols de molibdato. Portanto, esse x vai ficar 1 vezes xx, 2 vezes 22, 24, 24 vezes 10 a menos 7 mols de molibdato. 24 vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a menos 6, tá? Então, o que você precisou? Primeiro, descobrir quantos gramas você tinha de ácido fosfórico. Tem 2 miligramas em 1.000 ml. Então, em 10 ml vai ter x, que é 2 vezes 10 a menos 5. Depois, peguei essa quantidade, transformei em mol. Daí, com essa quantidade de mols de ácido fosfórico é a mesma de fosfato. E aí, sabendo a quantidade de fosfato, eu determino a quantidade de molibdato. Era um exercício que envolveu concentração e cálculo estequiométrico. Concentração porque tinha que pegar a concentração e descobrir qual era a quantidade real de ácido fosfórico. E cálculo estequiométrico porque você descobria o número de mols de fosfato e a partir do número de mols de fosfato tinha que deduzir o número de mols de molibdato, fazendo a proporção que era de 1 para 12. 1 fosfato para 12 molibdato. Então, 2 vezes 10 menos 7 para 24 vezes 10 a menos 7, ou 2,4 vezes 10 a menos 6. Com certeza, esse é o exercício mais trabalhoso, não necessariamente o mais difícil, mas também era difícil. Por fim, o último exercício, ele falava, era um exercício de diluição, ele falava o seguinte: professor, era diluição? Não entendi que era diluição. Claro que era, ó, perceba. Ele pegou 2 ml da água de um rio, essa água de rio tem fosfato, então é uma solução. E ele jogou 8 ml de água pura, que é água destilada. Quando você adicionar água a uma solução, você está diluindo. Toda vez que você está diluindo, você precisa lembrar que a quantidade de soluto no início é igual à quantidade de soluto no final. Porque você não colocou mais soluto, você colocou só água pura. Então, a quantidade de soluto não muda. Quantidade é sempre concentração vezes volume. Então, quantidade é sempre concentração vezes volume. O que ele falou nesse exercício? Ó? Uma amostra de 2 ml foi misturado com 2 ml de água pura, formando 10 ml da solução. A solução foi submetida a um teste de azul de molibdênio, que forneceu um resultado com intensidade arbitrária de cor igual a 3, está lá no gráfico. O gráfico mostra a intensidade de a cor, de acordo com uma intensidade de unidade arbitrária. Ele falou que a unidade marcou 3, então qual coluna que é? É essa coluna. Então, quando a intensidade dá 3, é porque a concentração de fosfato é 0,5. Então, ele pegou uma solução, jogou água, até dar uma concentração de 0,5 e o volume 10 ml. Tá? Então, ó, 10 ml. O volume inicial era 2 ml, então quartos ml. Portanto, e a concentração inicial era quanto? Quanto era a concentração inicial, né? Que é a pergunta. Quanto era a concentração inicial? Para resolver isso, vai ficar assim, então, né? Concentração inicial é igual a 10 vezes 0,5. 10 vezes 0,5 dá 5. O 2 ml, né? O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, a concentração inicial era 2,5. Qual que é a unidade? Miligrama por litro. Professor, cadê as alternativas? Vamos buscar as alternativas. Vamos buscar as alternativas. Alternativas. Ó, você tinha lá então 2,5210201. Resposta 2,5. Tá? Então é um exercício de diluição. Você tinha uma concentração de fosfato no rio com um certo volume, que era 2 ml. Aí você jogou 8 ml até o volume chegar em 10 e a concentração em 0,5, tá aqui no gráfico, né? É a unidade 3. Aí resolveu a diluição 2,5. Então, uma prova muito bonita, gostei bastante, porque essa prova passou por radioatividade, eletroquímica, cinética química, isomeria, funções orgânicas, reações orgânicas, ligações químicas, cálculo psicométrico com soluções e soluções, de novo, a parte de diluição. A menos comum de aparecer na UFPR foi essa última aí, né? Não é muito comum o UFPR cobrar
soluções e tudo mais. Mas foi legal porque mudou um pouquinho o padrão e também apresentou um gráfico, então foi uma questão boa. Beleza? Então essa foi a nossa correção, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos sempre disponíveis para te ajudar. Beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.